Bom dia, irmãos. Um prazer grande mais uma vez estar aqui. Agora ainda maior, porque esse aqui o pastor Mauro prega à noite, né? Então, mais tranquilo também. Não tanto que ele está aqui, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Bom, pessoal, a gente vai abrir a palavra de Deus, mas antes disso eu quero orar com vocês, pedir a graça de Deus sobre esse tema. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, nós louvamos a Ti, porque a Tua palavra, ela nos confronta e ela nos conforta. Ela dá base e sustentação à nossa vida, Senhor, e mesmo em meio às lutas e dificuldades, pressões e tribulações, se temos a Tua palavra como nossa base, como nossa sustentação, isso vem a nos manter, Senhor, em Ti. E pedimos que essa Tua santa palavra agora solidifique como base para a nossa vida, entre no nosso coração, e pedimos que o poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, venha sobre nós para que tudo isso aconteça. Pedimos em nome e por amor do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Quero chamá-los a abrir suas Bíblias para o livro de Mateus, no capítulo 7. A gente vai ler a partir do versículo 15, mas nós vamos nos ater nos versículos 24 a 27. Mas eu quero começar a partir do versículo 15, para termos uma ideia do contexto do que o Senhor Jesus está falando. Então, Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Hoje a gente vai falar desse texto que fala sobre essas duas casas. E eu fiz questão de iniciar a nossa leitura um pouco antes, porque fica claro que o Senhor Jesus Cristo está falando de uma diferença muito clara que existe entre uma mera religiosidade, que não leva a lugar nenhum, que é uma religiosidade aparente, somente isso, e uma religiosidade que pratica a palavra de Deus. E eu quero que você já perceba aqui que eu não estou colocando em oposição a religiosidade e a prática, porque
isso é uma tentativa, inclusive, dos nossos tempos de colocar a religiosidade com uma conotação bem negativa. Não, eu não quero religião, eu quero Jesus. Eu não quero a religiosidade, eu quero obedecer a palavra de Deus, como se fosse uma coisa contra a outra. E a ideia de religião é basicamente se voltar a Deus. E de fato a gente tem a palavra de Deus como muitos rituais, como inclusive o Senhor Jesus Cristo era uma pessoa religiosa, ele seguia alguns ritos, ele cumpriu a lei do Antigo Testamento. Então eu quero já deixar claro aqui que a gente não está colocando uma coisa contra a outra, que a gente não quer entrar dentro desse esquema aí que as pessoas querem colocar, eu não quero religião, eu quero Jesus, como se fosse uma coisa contra a outra, e não funciona assim. O que Jesus Cristo está lutando contra aqui é uma religiosidade externa e somente externa, só isso. E por essa razão ele já vai colocando, olha, vocês têm que ter cuidado com os falsos profetas. São pessoas que pregam por aí, dizem que me seguem e fazem até milagres, pelo jeito, em meu nome. E o Senhor Jesus Cristo diz que essas pessoas não conhecem, aliás, que Ele mesmo não conhece essas pessoas, e fala o destino dessas pessoas lá na eternidade. Então, o Senhor Jesus Cristo coloca muito claro aqui o ponto. Não é uma questão da religiosidade em si, mas uma religiosidade meramente externa. É você ir para a igreja somente e se mostrar como alguém que é um cristão verdadeiro, um crente do Senhor Jesus Cristo, mas que não vive a palavra de Deus. E então, o Senhor Jesus Cristo, ele é alguém, um excelente professor. Então ele coloca uma pequena parábola aqui, uma pequena história sobre duas casas. Algo muito simples que qualquer um de nós pode entender, mas com uma profundidade de ensinamento muito grande. E ele vai falar então sobre essas duas casas. Algo muito simples, mas algo muito profundo, bem próprio do Senhor Jesus. Eu quero chamar vocês para dentro dessas casas, para a gente analisar o que está acontecendo com essas duas casas aqui, às quais o Senhor Jesus está se referindo. Ele fala sobre duas casas que são aparentemente iguais. E eu quero começar aqui quando ele diz no versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E agora eu quero chegar no verso 25, quando ele vai falar por fora dessa casa. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Lembra que eu disse para vocês que a gente vai olhar um pouco mais detalhadamente essas duas casas. E agora eu quero chamar vocês para fora dessas casas. O que está acontecendo fora dessas casas? Jesus fala sobre tempestade, sobre as dificuldades do tempo. A referência que ele está usando é a meteorologia, né? As dificuldades do clima. Então, sopraram os ventos, os rios transbordaram, a chuva foi muito forte, o vento deu com ímpeto, né? Com muita força contra essa casa, essa primeira casa a qual ele está se referindo. Mas, quando você vai para o versículo 27, um pequeno exercício aí de estudo bíblico, você vai ver: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Se você já percebeu, essa parte do versículo 27, ela é igual exatamente ao versículo 25. Essa parte que eu li agora. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Por fora dessas duas casas, é o que eu quero que você perceba, o que está acontecendo é o mesmo. As pressões do clima, a tempestade sobre as duas é a mesma. Então você pode pensar, poxa, mas será que alguém, quando se converte, será que Deus não passa de repente a livrar de algumas coisas? De algumas coisas sim, mas o ponto é, as lutas, as dificuldades, as tribulações, as tempestades, elas acontecem sobre as duas casas, sobre o crente e o descrente.
sobre aquele que é um verdadeiro cristão e aquele que não é um verdadeiro cristão. As lutas, elas vão aparecer. E eu não sei por que exatamente as pessoas acabam criando uma expectativa. Talvez eu até saiba. Alguns desses falsos profetas que Cristo se referiu, eles começam a querer fazer com que você pense que você já pode provar de tudo que o céu tem para trazer aqui na terra. Então são aquelas pregações, aqueles discursos de uma vida perfeita aqui na terra, em que você deixa de sofrer, que você não vai ter mais dificuldade financeira, que você não vai ter mais dificuldade nos seus relacionamentos, e que tudo na sua vida vai se encaixar quando você tomar essa decisão. E é interessante porque a gente está falando aqui dos falsos profetas, mas a gente poderia colocar qualquer outro pensamento que traz uma redenção já para esse mundo. Alguns vão falar da religião. Então, aceite essa religião aqui. E quando você aceitá-la, aí tudo na sua vida vai se encaixar. E você vai deixar de sofrer, etc. Agora você pode aplicar isso para qualquer outra coisa. Então, para algumas pessoas é uma carreira acadêmica. Então, quando você conseguir alcançar a sua carreira acadêmica e alcançar altos graus ali na sua carreira, então você vai ter todo um certo respeito e uma certa honra das pessoas, e outras pessoas vão achar que essa redenção vai estar, de repente, no empreendedorismo. E aí você vai montar uma empresa e as coisas vão dar certo, e quando você chegar lá e tiver um impacto na sociedade, então vai ser um impacto, mas redenção para este mundo, não tem. O que Jesus está dizendo é que as pressões, que as tempestades, elas estão sobre as duas casas, e que depois de Gênesis 3, depois da queda, a vida é assim. É interessante o texto de Eclesiastes que fala que você tem que se preparar para os dias ruins. Eu vou até ler aqui para vocês. Se você quiser ir para lá, Eclesiastes 7,14. Mas eu já vou ler aqui. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Deus preparou dias bons e preparou também dias ruins. Deus é o Deus soberano. E foi Deus que preparou as tempestades sobre essas duas casas aqui. As duas casas. A gente está fora dessas duas casas e a gente está vendo que o que está acontecendo é o mesmo. Então não se impressione, meu irmão, minha irmã em Cristo, não se impressione quando as pressões da vida vierem de uma forma tão grande, tão intensa, como é o caso aqui. Sopraram os ventos, a chuva transbordaram os rios. É uma catástrofe que está acontecendo aqui. Pois é. Não se impressione caso os sofrimentos dessa vida possam parecer uma catástrofe para você, porque às vezes pode ser que aconteça isso mesmo. São as duas casas que estão passando por isso. É claro que eu não vou parar somente aqui, porque graças a Deus o texto continua. Tem algum caminho para a gente pensar aqui. Mas eu acho que às vezes a gente precisa de um choquezinho de realidade. Esses dias eu vi uma reportagem. Eu pensei que era piada mesmo. Pensei que era aqueles sites de notícias que são satíricos, né? Então ele fala uma notícia bem esdrúxula assim, com uma linguagem como se fosse séria e tal. Mas eu fui pesquisar e o pior é que era verdade. Era um casal americano que descobriram lá, pelas coisas que eles escreviam nas redes sociais e a vida deles, que eles gostavam de andar de bicicleta, pedalar pelo mundo inteiro. Era o projeto da vida deles. E nesse projeto da vida deles, eles chegaram acho que foi no Afeganistão, algum desses países aí bem difíceis lá do Oriente Médio. E era uma zona que estava claro que tinha muita presença de terroristas lá e tudo.
Só que lá, segundo o que eles acreditavam, eles diziam que o mal era só uma construção social e que não existia isso, etc. Eles realmente acreditavam nisso. Aí, para provar isso, eles foram andar de bicicleta naquela zona ultra perigosa lá dos terroristas. Vocês já sabem o que aconteceu, né? Eles morreram, foram fuzilados pelos terroristas daquela área, porque o mal existe. Eu fiquei chocado. Depois descobri que isso é recorrente, isso tem acontecido. As pessoas realmente ficam nessa ilusão absurda e tem outros exemplos assim. Ora, às vezes a gente precisa de um choque de realidade. Não estou dizendo que você vai andar de bicicleta, talvez lá no Afeganistão, mas de repente aí você sabe que tem alguma zona aqui de Fortaleza que é dominada pelo tráfico e pelo crime organizado. Você vai lá dar uma voltinha. Não faça isso não, tá? Só para garantir, né? Mas às vezes eu acho que o crente ele se impressiona com umas coisas que não deveria se impressionar. É isso que eu quero dizer. Ai, sofrimento, quanta coisa. Eu não estou dizendo que o sofrimento é fácil, eu só estou dizendo que ele não deveria ser impressionante para a gente, de tal modo como se eu não esperasse isso. Porque o texto aqui, a gente está fora das duas casas, e essas duas casas estão passando por uma catástrofe climática. E mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo fala dessas duas casas que vocês já sabem, que é a casa do homem prudente e do homem insensato, do crente e do descrente. E elas duas passam por isso. Muito bem. Agora que a gente já passou, a gente já deu uma visualizada ali, né, o que estava acontecendo fora dessas duas casas, eu quero chamar você para entrar nessa casa, nas duas casas, na verdade, e ver o que o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso, sobre o que acontecia ali, nessas casas. Como eu falei, são duas casas muito parecidas, porque quando diz no versículo 24, o texto começa: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. E o versículo 26 diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras. Você já percebeu que o Senhor Jesus Cristo está mostrando coisas muito semelhantes aqui no seu discurso. Ele está dizendo, em outras palavras, né, se a gente entender aqui o que ele está falando com relação a essas duas casas, que são casas em que as pessoas ouvem a palavra de Deus. Nessas duas casas, as pessoas vão para a igreja. Claro, vocês entenderam que eu estou aplicando aquilo que o Senhor Jesus Cristo está colocando com relação a essas duas casas. Mas aquele que ouve a palavra é aquele que vai para a igreja. De repente ele é membro já de uma igreja. Ele vai para a igreja, e se ele ouve, e se o Senhor Jesus Cristo é quem está dizendo que ele ouve, não é aquele que vai para a igreja e faz questão de qualquer momento sair na hora da pregação, sair na hora da aula, para não é disso que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando daquele que ouve. Então essa pessoa está na escola bíblica dominical, essa pessoa está no culto de oração, essa pessoa está no culto de domingo à noite, nas programações da igreja. Ela de repente tem até um ministério, ela está tanto na igreja, ela ouve a palavra de Deus. Ouve estas minhas palavras, é o que o Senhor Jesus Cristo fala. Dentro dessa casa há um certo aspecto de religiosidade. Talvez as pessoas fora dessa casa saibam que essas pessoas vão para a igreja, elas seguem o caminho da igreja a cada semana. Elas têm um certo linguajar, né, que também é muito peculiar daqueles que seguem uma certa religiosidade e uma mera religiosidade externa, porque é muito mais fácil, inclusive, né, você falar de uma certa forma, você se vestir de uma certa forma, do que mudar o seu coração. De fato, isso é muito mais fácil. Então, nessas duas casas, essas pessoas estão na igreja. Eu acredito que nessas duas casas, inclusive, as pessoas, elas ouvem a pregação. E eu acredito, inclusive, que se elas ouviram e prestaram atenção, elas até se impressionam com a pregação. Nessa casa do insensato, como o Senhor Jesus coloca,
embora eles sejam insensatos, ele ouve, e eu acredito que elas até se impressionam ou gostam. É muito boa aquela aula daquele professor, eu gosto tanto. E ele começa a comentar: que boa pregação, foi uma pregação muito impactante, foi uma pregação de Deus, foi uma pregação ungida, e aí vai os adjetivos aí do evangeliquez, né? Foi uma excelente pregação, como eu gostei, chegou ao meu coração, etc. Que boa aula, uma explicação. E os slides, né? Foram bons slides. Professor, bota esses slides aí, manda. Essas coisas que o professor é acostumado a ouvir, né? Essa pessoa gosta de tudo isso. Ela gosta desse clima de igreja. Ela gosta dessa religiosidade, porque isso é legal, isso é bom estar aqui, né? Não é ruim, são pessoas, né, que se gostam, pessoas que têm os mesmos interesses, que se reúnem, que não ficam aí brigando a cada momento. É bom estar num ambiente assim. Então nessa casa do insensato, essas pessoas vão até nesse ponto. Elas gostam disso. A diferença muito clara é porque quando Jesus coloca tudo muito parecido, quando ele fala uma coisa diferente, é porque ele está chamando muita atenção para isso que é diferente. Então, quando ele diz aqui para a gente, no versículo 24, todo, pois, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, e agora a gente está falando do que não pratica exatamente, então, no versículo 26, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. A diferença está só no não, mas é uma diferença brutal. Não as pratica. Está aqui a diferença das casas. Até agora, do lado de fora, estava tudo igual, a catástrofe climática era a mesma. Até agora estava tudo igual com relação à religiosidade, porque nas duas casas as pessoas vão para a igreja, gostam da aula, gostam da pregação, gostam de estar entre os irmãos. A diferença aparece entre essas duas casas agora. Jesus Cristo diz: aquele que não as pratica, ouve e não as pratica. Jesus não está falando das pessoas que estão aí no mundão. Ele fala sobre essas pessoas em outro momento, mas aqui não é o caso. Jesus está falando de pessoas que vão para a igreja, e de repente para igrejas sérias. Não só igrejas aí que, às vezes tem uma igreja que você, pelo nome, você já desconfia que o negócio não é muito, né? Eu tenho alunos de várias igrejas, aí alguns já perceberam, eles estão aprendendo que precisam da doutrina verdadeira, estão entendendo que eles precisam mudar em alguns pontos. Aí alguns, quando eles falam para mim o nome da igreja deles, eles já vão se desculpando. Assim, o nome da minha igreja é tal, aí ele fala um nome bem grandão, né? Não, mas é que a gente está mudando agora, aprendendo sobre a teologia. Daqui um dia, se Deus quiser, ele muda esse nome dessa igreja. Mas Jesus não está falando só dessas igrejas aí que a gente ouve falar na televisão. Jesus está falando de igrejas sérias também. Essas pessoas, a casa é igual do lado de fora e do lado de dentro. Você tem que ir muito perto para perceber a diferença, pessoal. É isso que eu estou falando. Não as pratica. Qual é aquele que ouve e não as pratica? É aquele que na hora de aplicar aquela pregação que ele ouviu, na hora de aplicar aquele ponto da mensagem que ela prestou atenção, que ela até anotou, ela diz assim, ou ele diz assim: mas ninguém vive desse jeito. Isso aí é muito ideal. Essa vida aí foi só Jesus que viveu. A gente não precisa, né, de tudo isso. Isso é também demais, é esperar demais da gente. A gente sabe que tem muita coisa radical na Bíblia e tem que se adaptar para os dias de hoje, porque sabe como as coisas estão. Se a gente sair falando isso aí alto, as pessoas vão olhar torto para a gente. Tem lugar que as pessoas já são presas porque ensinam esse tipo de coisa. Não, isso é muito radical. A gente adapta um pouco. Se eu for viver assim, alguém pode dizer, né? O que não pratica, ele diz assim, ele tem várias desculpas na manga, né? Cada uma mais convincente que a outra. De repente, se ele falar com você, você até se convence que não precisa praticar também.
Porque ele diz, não, se eu for viver desse jeito, do jeito que a pregação diz aí, aí eu tenho que ir para um mosteiro, ficar lá, separado do mundo inteiro, aí sim, aí que eu vou conseguir viver desse jeito, mas ninguém vive assim, né? Então, se ninguém vive assim, então todo mundo vai não praticar a Bíblia. São várias desculpas. Ou ele pode dizer assim, eu conheço outras igrejas que não são assim tão pesadas não, viu? Você está numa igreja aí que é muito, né, cobra muito e tal. Tem uma igreja ali que eu conheço, aí tem muita gente, cheia de programação, geralmente é assim, né? E lá, você entra e sai, ninguém nem nota você. Então, beleza, né? Ninguém nota você, então você vive do jeito que você quiser, está tudo certo. Você tem essa é uma outra desculpa. Eu tenho a minha própria religiosidade, não é religiosidade, já falei, minha própria espiritualidade. E eu trato com Deus, sabe? A gente tem um jeito particular de se relacionar, não precisa de todo esse construto religioso, as palavras são bonitas, e vai. Não. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo morreu na cruz para nos capacitar também, Ele ressuscitou para que nós pudéssemos obedecer a Ele. Não é assim, não funciona assim, ninguém vive assim, então eu não vou viver desse jeito. Não é. As casas são parecidas até aqui, mas na hora de obedecer, você pode ter uma desculpa ou você pode tentar obedecer. E preste atenção que eu falei tentar obedecer, eu nem gosto muito dessa palavra não. Mas é porque a gente precisa querer obedecer. A força, a graça de obedecer, a capacitação de obedecer, isso, claro, a gente sabe, vem do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou, então nós podemos obedecer. Ele cumpriu a lei. Então, ninguém vai viver assim, de fato, ninguém vai viver assim, Jesus viveu desse jeito, para que nós pudéssemos ter uma vida santa. Ninguém vive assim, de fato, porque nós não conseguimos obedecer absolutamente tudo aqui, porque nós somos pecadores, mas não quer dizer que você não tem que tentar, não. Não quer dizer que você não tem que se comprometer com a Bíblia, não. A gente pode criar várias desculpas. Por exemplo, aquele que ouve e não obedece, ele pode dizer, esse pecado com o qual eu tenho que lidar, eu já tentei me livrar dele de várias formas, mas não consigo. Então não é assim, né? Tem que viver com ele mesmo, e vai pedindo perdão, e vai. Percebeu a tonalidade? É claro que há pecados com os quais a gente luta. O apóstolo Paulo fala de um espinho na carne, há toda uma discussão sobre o que é esse espinho na carne, mas o ponto é que isso ficava, era um mensageiro de Satanás que ficava ali na vida dele, até o fim da vida dele, pelo que a gente pode entender. Então há de fato lutas que nós travamos a vida inteira, mas isso não quer dizer que eu simplesmente coloco isso debaixo do tapete do meu relacionamento com Deus. Não. A gente precisa de comprometimento. A graça, ela vem para nos ajudar a obedecer. O Espírito Santo nos capacita, a gente crê nisso. Mas a gente precisa olhar e levar a sério o que a Bíblia diz, irmãos. Senão a gente vai continuar com desculpas. A gente pode achar que é difícil ouvir uma palavra, ler a palavra lá na sua casa, no seu devocional. Pensa, poxa, isso é muito difícil. E é impressionante, se você quer realmente obedecer a Deus, quando você lê a sua Bíblia, Deus vai falar com você. E Ele vai falar exatamente naquilo que você precisa mudar, porque é assim que Ele faz. Se você quer obedecer, aí você vai na sua Bíblia, e muito provavelmente, você vai ler um texto que vai desafiar você a fazer uma coisa que talvez você nem queira fazer. Mas você sabe, é Deus que está mandando. Eu li na palavra dele e é isso que ele diz. E aí você pode olhar para essa passagem e dizer, não, mas ninguém vive assim. Ou você pode olhar para essa passagem e dizer, eu vou lutar e pedir graça a Deus. Vai ser difícil,
Eu já sei que eu vou ter que lidar com muita gente que não vai ser legal essa decisão que eu vou tomar. Eu já sei que eu vou sofrer perseguição de tais e tais pessoas, mas Senhor, me dá graça para te obedecer. Eu vou lutar por ti com relação a isso. Vai ser difícil. Se eu fizer isso aqui que o Senhor está mandando, eu vou perder dinheiro, e não é pouco não. E não vai ser fácil. Vou ter que abrir mão de um bocado de coisa, mas Senhor, é nas tuas mãos. É o Senhor que me supre, é o Senhor que sustenta essa casa, é o Senhor que sustenta essa empresa, é o Senhor que sustenta a minha vida, Senhor. Então eu não tenho que ter medo de te obedecer, não. A gente mudou, Satanás muda o paradigma das coisas. A gente devia ter medo era de não obedecer, porque se você não obedecer, tem uma passagem na Bíblia para isso também, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tenha medo é de desobedecer, meu irmão, porque se você desobedece, a gente viu que o que é sensato e o que é insensato passa por catástrofe. Então, se você desobedece, se prepare para passar por catástrofes, por lutas e tribulações sem Deus. Aí realmente é uma terrível coisa. Não queira isso. Obedeça pela graça de Deus. Você vai querer obedecer, independente das circunstâncias. Senhor, se eu obedecer isso aqui, vai ficar mais difícil eu achar uma namorada. Pois é. Talvez eu fique na solidão por mais tempo. Senhor, se eu obedecer isso aqui, a minha vida vai ser muito mais difícil. Mas Senhor, está aqui nas tuas mãos. Eu não consigo sozinho, mas eu quero obedecer. É essa a hora que o Senhor está esperando de você. Claro que o Senhor não fica esperando a gente, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. É isso que Deus quer que você diga: Senhor, não consigo, mas eu quero obedecer. Porque esse é o coração contrito, esse é o coração arrependido, aquele que você vai tentar, e você sabe, e eu sei também, a gente vai cair. A gente vai fazer toda essa coisa com Deus e tentar e lutar, e aí a gente vai perceber que a gente não conseguiu. Mas aí, aquele coração contrito, que quer obedecer, ele diz: Senhor, eu não consegui de novo, mas eu quero conseguir, eu quero te obedecer, Senhor. Me perdoa, me ajuda, e obedece. A mensagem de João Batista, além de se arrepender, era mostrar frutos de arrependimento. Não é só se arrepender, se arrependa, ai que coisa errada que eu fiz, e todo aquele, e parou aí? Não, se parar aí é só remorso. Você precisa mostrar frutos de arrependimento. O que a casa, a gente está dentro dessas duas casas há muito tempo já para perceber que tem uma diferença gigantesca nesse não que o Senhor Jesus falou. A diferença está em obedecer, e em querer obedecer, e em se arrepender quando não conseguir, tentar de novo e mostrar frutos de arrependimento. Senhor, era para eu ter feito 100%, e com toda a minha luta e tudo que eu fiz, Senhor, foi só 2%, de tudo aquilo que eu queria obedecer a Ti, mas Senhor, foi 2%, está aqui o meu fruto de arrependimento. Eu quero mais, Senhor, eu quero Te obedecer mais. Me dá mais da Tua graça, Senhor. Essa é a oração que Deus quer ouvir de você. A melhor oração da gente é a oração que a gente sabe que Deus vai responder. E essa é uma oração que Deus vai responder, porque está escrito na palavra dEle: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer, é só você orar. Às vezes a gente fica orando sobre a vontade de Deus para tanta coisa, e você tem que orar mesmo, ore. Só que tem coisas que, se você pedir, Deus vai dar, está garantido. Sabedoria, santidade, querer obedecer, tudo isso Deus quer que a gente peça, e eu acho que a gente esquece disso. A gente fica tão envolto nos nossos projetos, nas nossas tentativas de viver nesse mundo aqui de uma forma um pouco mais confortável, porque é difícil, as tempestades estão aí.
Mas a diferença dessas duas casas está na obediência. Nós já entramos nessa casa, a gente já ficou do lado de fora, pegou um drone, né? Olhou para as duas casas do lado de fora, viu o que estava acontecendo. A gente entrou nessa casa agora, nas duas casas, a gente viu uma grande diferença. E agora, para a gente concluir, a gente vai olhar o que tem debaixo dessas duas casas. O Senhor Jesus Cristo coloca no versículo 24: será comparado a um homem prudente e edificou a sua casa sobre a rocha. No versículo 26 ele diz: será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A gente foi para debaixo das duas casas. A gente pegou uma sonda agora e olhou o que estava ali debaixo dessas duas casas. Qual era a grande diferença? A diferença grande está no material que está embaixo dessas casas. Vocês já notaram? A gente está explorando tudo isso aqui, mas tudo isso é muito simples. O Senhor Jesus colocou que aquela casa que obedecia a Deus, que não só ouvia, que não só ia para a igreja, que não só gostava do sermão, que não só gostava do pregador, do professor, mas aquela casa em que se praticava a palavra de Deus, essa casa vai formando um fundamento sólido, vai formando um fundamento que não cai diante de qualquer tribulação. Mas aquela casa em que só se ouve e no mais é só desculpa, você não consegue passar por nenhuma pressão. A casa começa a balançar, daqui a pouco ela vai cair mesmo. Jesus disse. Por quê? Pelo fundamento. Então, não são só os rios transbordando, a chuva caindo, o vento batendo, qualquer dificuldade de doença, de enfermidade, a pessoa começa a sucumbir na sua fé. Não estou dizendo que a doença é fácil não, meus irmãos. Eu estou falando do fundamento que vai lhe permitir passar por isso. Qualquer dificuldade financeira, ou o contrário, né? Tem muito dinheiro, geralmente isso é mais raro, mas de repente acontece, né? Porque tem gente que acha que se tiver mais dinheiro aí vai resolver os problemas da família. Mais dinheiro é mais decisão para tomar com o dinheiro. Daí você já sabe o que vai acontecer. Tem família que não consegue passar por isso. Aí, pronto, falei sobre o dinheiro, a falta do dinheiro. Aparece um dinheiro para a família, herança. É muito tranquilo tratar com a herança com a família, né? Tudo, né? Beleza. Então não é só a falta de dinheiro que traz problema para a família, não. Quando chega o dinheiro também, o que depende de tudo isso é o fundamento. E tem família que não consegue passar por uma divisão de herança, começa a sucumbir. Relacionamentos quebrados, tem família que não consegue passar por isso, por uma dificuldade de relacionamento entre o pai e o filho, e aí eles começam a brigar e não tem mais jeito, e a diferença está no fundamento, nas nossas expectativas frustradas. Um casal, né? A esposa imaginou tudo diferente sobre o marido, que as coisas iam ser diferentes, e já tem 5 anos e o negócio está do mesmo jeito, e 10 e 15, e as suas expectativas tão grandes sobre aquele casamento, elas não se materializaram. E você não consegue passar por isso e começa a sucumbir na sua fé. E talvez você não perceba que o seu sucumbir na fé, talvez seja decisões mais graves, fora de Deus, que você queira tomar. Então vou me separar, porque, está vendo, a sua casa está ruindo, porque você não formou um fundamento sólido de obediência, de dependência da graça de Deus. A casa que tem a areia como alicerce, o texto coloca muito claro no versículo 27, ela desabou, sendo grande a sua
ruína. É interessante porque, se você comparar com o versículo 25, Jesus só disse que ela não caiu. A casa do sensato, do prudente, ela não caiu. Mas lembra que eu disse que se tem muita coisa parecida, o que é diferente chama muita atenção? Jesus diz que ela desabou e que foi grande a sua ruína. Foi grande essa ruína. Por quê? Lembra que eram duas casas em que as pessoas vão para a igreja, as pessoas parecem ter uma religiosidade. Imagina com essa casa sendo destruída. Que grande ruína é, que grande mau testemunho para o Evangelho. Eram pessoas que se mostravam cristãs verdadeiras e agora estão aí, abandonando umas às outras. É uma ruína terrível. Não queira, meu irmão, passar por isso. E o que é interessante, a gente precisou colocar uma sonda. A gente não vê isso na vida das pessoas. Isso só aparece na hora da pressão. Esses dias eu ouvi uma mensagem sobre sofrimento e o pregador usou um exemplo de Hudson Taylor, que foi um grande missionário e tudo. Ele colocava, vou lembrar aqui muito por cima, mas era como se ele colocasse um copo de chá e um copo de café para testar os que estavam querendo ser missionários. Ele botava um copo de chá, e uma xícara de chá, uma xícara de café, e aí ele batia na mesa. Quando ele batia na mesa, é claro que transbordava café daqui tinha café e chá daqui tinha chá, né? E o que ele explicava era o seguinte: na hora que eu bati aqui, o que vai sair do copo é o que tem dentro do copo. Na hora que a pressão aparece, o que vai sair da sua casa é o que está dentro dela. Então, na hora da pressão, na hora da dor, na hora da tribulação, na hora que as coisas não estão se encaixando, o que vai sair dali é o que foi cultivado. Então, cultive agora a obediência, a dependência da graça de Deus, o Evangelho dentro da sua casa. Às vezes a gente acha que o Evangelho é lição para novo convertido. Não é. O Evangelho, Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Isso me capacita para obedecer todo dia. Você precisa do Evangelho hoje, amanhã e depois. Não é só porque você já passou por todo esse processo, não. É que às vezes o Evangelho é o beabá da vida cristã. Ele disse, né, que ele não é o beabá, ele é o A a Z da vida cristã. Ele é a vida cristã inteira. Cultive isso dentro da sua casa, porque isso vai solidificar aquilo que vocês estão fazendo. E na hora da pressão, na hora da dor, na hora da perda, a sua casa se sustenta e não vai ser grande a sua ruína. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude para que a nossa casa, para que a história da nossa casa, da nossa vida, não seja uma grande ruína, mas que seja uma casa que não caiu no meio das pressões, uma casa que não caiu no meio da catástrofe, uma casa que não caiu no meio das dificuldades que apareceram, das tribulações, uma casa que permaneceu, que lutou, que sofreu. Essas duas casas aqui sofreram um bocado, mas uma delas permaneceu. Que Deus nos ajude para que essa seja a nossa história. E isso depende um pouquinho da gente também. Um pouquinho é a gente querer obedecer e fazer. E Deus não quer uma história de ruína para a sua vida. Certamente que não. Ele quer que você obedeça. Ele quer que a sua família cresça no caminho do Senhor. Ele quer que a gente tenha uma história bela para contar com relação à nossa vida cristã. Que Deus nos ajude para que essa história ela se siga dessa forma. Estamos contando uma história aqui de uma família que seguiu no caminho de Deus e que foi alicerçada na rocha. As pressões apareceram, mas essa família permaneceu fiel. Não foi uma grande ruína. Deus nos ajude para que essa seja a nossa história. Grandioso Deus, oramos a Ti, pedimos Tua graça. Não conseguimos obedecer, Senhor, por nós mesmos, e isso é fato.
mas queremos obedecer. Pedimos a Tua graça, Senhor, para que consigamos seguir adiante. Solidifica, Senhor, um alicerce firme na nossa casa. O alicerce da Tua palavra e da obediência a ela. O alicerce, Senhor, do arrependimento e da produção de frutos, do fruto do arrependimento. Ó Deus, solidifica esse alicerce, ó Deus, para que a Tua palavra habite na nossa casa e que a aplicação dela, principalmente, seja agradável ali, seja o que é esperado, Senhor, da nossa vida. Que as falhas que acontecem, que elas não sejam uma desculpa para a gente parar de tentar, ó Deus, mas que sejam um impulso para a gente entender que a gente precisa ainda mais de Ti para seguir adiante. Ó Deus, Te pedimos, Senhor, porque não queremos que a nossa casa seja uma história de uma grande ruína, mas que seja uma história, ó Deus, de uma família, de uma vida que glorifica a Ti. Que as pessoas olhem, ó Deus, para a história da nossa vida, que percebam a Tua glória, o Teu poder, a Tua força, Senhor, a Tua beleza. Ó Senhor, não deixe que os sofrimentos e as dores da nossa vida façam a nossa casa ruir. Estabelece esse alicerce firme e nos ajuda, Senhor, nesse caminho. Clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém.